Bom, então, na aula passada, nós tínhamos trabalhado SO3, né? Tínhamos feito uma outra parametrização. Vou colocar aqui só rapidamente um sumário do que nós tínhamos para SO3, para já fazer a conexão. Então, nós tínhamos pensado assim: grupo SO3, grupo das rotações, no espaço tridimensional, que nós resolvemos parametrizar dessa forma, com a matriz de SO3, ela pode ser escrita como sendo exponencial de aí, aqui, um ângulo de rotação, valor do ângulo de rotação, aqui o vetor normal, o vetor unitário, ou seja, o versor, com esse na hora de filmar, pode fazer, então, é exponencial, e, então, o ângulo de rotação, aqui, vetor unitário, em torno do qual eu vou fazer a rotação, e aqui os geradores da rotação. Esse G aqui, uma flechinha em cima, né? São, na verdade, as matrizes geradoras. Esse G aqui está significando para nós os geradores G1, G2 e G3. Sendo esses geradores, como nós já tínhamos estudado, o gerador GI é uma matriz com elemento JK, linha J, coluna K, dado por menos I, epsilon e JK. É uma maneira que nós tínhamos. E aí nós tínhamos visto que esses objetos aqui, essas matrizes, GI, elas satisfazem essa relação de comunicação, GI. A matriz GI, como está vendo com a matriz GJ, I, epsilon, I, JK, GK. Então, isso aqui é a álgebra de Lie, né, que a gente chama de SO minúsculo, né, a álgebra de Lie de SO3. Então, esses três geradores satisfazem essa relação. Aí nós temos visto um outro modo de especificar essas rotações. Nós temos visto que nós podíamos associar, né, representar essas rotações alternativamente desse modo aqui: exponencial de I sobre 2 ômega N geradores sigma N. Desse modo aqui, os parâmetros, né? Então, ômega N igual a menos ômega N, sigma N igual a menos sigma N. Desse modo, a gente especifica as rotações pelo plano onde elas acontecem, né? Então, a rotação é feita no plano XY, no plano YZ, no plano ZX, e o ângulo de rotação, o valor do ângulo de rotação, ele está ligado ao ômega N dessa maneira. Isso aqui é epsilon N K delta K. Então, isso significa que eu estou fazendo uma rotação em torno. Se eu estou no ômega 1, 2, então isso aqui eu estou no plano XY, eu estou fazendo uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo do Z. Eu identifico desse modo aqui. Então, essa seria uma outra maneira. E aí sim, esses objetos aqui, essas matrizes aqui, na verdade, são exatamente essas matrizes aqui, só que escritas de outro modo. Então, nós temos visto que essas matrizes ômega NN, elas também é uma outra forma de expressar os geradores, ela tem seus. Então, a matriz sigma NN, que especifica o gerador que faz a rotação do plano NN, ela tem elementos IJ, I coluna J, dados por menos I, aqui tinha aqui delta de NI, delta de NJ, menos delta de MJ, delta de NI. Então, essas matrizes aqui, exatamente, é
O que a gente tem é que a matriz sigma 2, uma rotação do plano XY é igual a uma rotação em torno do eixo dos eixos. Então, essa matriz sigma 2 é o G3. A matriz sigma 2, 3, uma rotação no plano YZ é uma rotação em torno do eixo do X. E a matriz sigma, uma rotação no plano CX, sigma 3 é uma rotação em torno do eixo do Y. Então, nós tínhamos estipulado também essa relação aqui. E a matriz sigma MN, o gerador que faz a rotação do plano MN, ela é epsilon MNK. Então, significa que se eu fizer uma rotação no plano XY, eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo dos eixos. Se eu fizer uma rotação no plano YZ, eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo do X. E se eu fizer uma rotação no plano CX, eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo dos Y. Né? E nós tínhamos calculado na aula passada essa relação. Computador da matriz sigma MN. Uma matriz sigma KL é dado por menos I multiplicado delta de ML sigma MK mais delta MK sigma ML menos delta MK sigma ML menos delta ML sigma. Então, essas são as duas maneiras de nós representarmos, né, o grupo acionista e as suas rotações. Certo? Então, vamos agora fazer o seguinte exercício. Né? Então, vamos copiar e vamos fazer a seguinte discussão. Então, esses objetos atuam nos vetores. Né? Então, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Se nós fizermos, vou apagar rapidinho. Se nós fizermos, então, pegamos um vetor. Vou pegar um vetor V que está no espaço euclidiano tridimensional. Vou pegar aqui um vetor V. Então, se eu fizer uma rotação desse vetor, então o meu vetor V vai no meu vetor V. Vou fazer uma rotação dos eixos. Né? Vou mudar o sistema de eixos. Vou passar de um sistema de eixos para um sistema de eixos retirado em relação ao primeiro. Então, o novo observador vai ver um novo vetor. E aí nós sabemos que as componentes do vetor visto no novo referencial vão se ligar com as componentes do antigo pela matriz R. Então, essa matriz aqui vai fazer a conexão entre as componentes do vetor no sistema original e no sistema de eixos que foi rotacionado. E aí nós sabemos quem é essa matriz. Então, nós temos, né, já sabemos expressar essa matriz. Então, por exemplo, se nós pegarmos, né, essa matriz dessa forma, então para nós colocar assim, a matriz R, então ela é expressa desse modo. R é exponencial de I sobre 2 ômega sigma. Isso é a matriz. Então, vamos pegar, atenção, né? Vamos pegar o elemento da matriz. Então, essa matriz pode ser expandida infinitesimalmente. Então, isso aqui vai ser a identidade, vamos fazer uma transformação infinitesimal. Mais I sobre 2 ômega N sigma N. Nós fizemos, então, uma transformação infinitesimal. Então, eu estou abandonando os termos controando e radianos, é muito pequeno. Então, vamos pegar o elemento dessa matriz, o elemento IJ dessa matriz.
O elemento J da matriz identidade é o delta de Brown. Aqui, mais isso aqui, 2, ômega, n. Agora, quem é o elemento dessa matão aqui? Sigma, n, elemento J. Nós estamos pegando a matriz, sigma, n, pegando o elemento J dela, que nós já sabemos quem é. Então, vamos continuar o nosso cálculo. Então, o nosso RJ, vou ficar um sim da aula passada. Delta J. Opa, bom dia, beleza, né? Mais isso sobre 2, ômega n. Agora, quem é o elemento do gerador sigma n? O elemento menos i, aí fica delta n, delta nj, menos delta nj, delta ni. Muito bem. NJ, NJ, NI. Aí agora, a gente faz isso aqui. I com menos I dá 1, aqui dá 1 fator meio. Então, fazendo esse produto todo aqui, executando esse produtinho, isso aqui vai dar 1 meio do ômega IJ menos 1 meio do ômega JI. Mas ômega JI é menos ômega IJ. Então, isso aqui no final do dia dá ômega IJ. Aqui que fica mais fresquinho, a gente não tem acesso ao ar-condicionado. Então, a matriz RJ, ela funciona assim, entendeu? Infinitesimalmente, está fazendo uma transformação de uma pequena rotação, mais ômega IJ. Então, o meu vetor V'I, ele é RJ, DJ, ou seja, ele vai ser delta IJ vezes VJ, dá o VI. E aqui mais ômega IJ vezes o VJ. Então a variação do vetor, né, a iésima componente do vetor, quando eu faço uma mudança de sistema coordenado, a diferença entre o vetor visto pelo novo observador e o vetor visto pelo observador original, a diferença infinitesimal é dada por ômega IJ VJ. Só que esse ômega, nós já sabemos, ele é epsilon I J, tá? Delta K. Delta K. DJ. Tá? Então, opa, tudo bem? Pode entrar, tudo bem, pode ficar todo dia aí, se vocês sentarem um pouco mais lá para cá, não ficar respirando, pode agir. Senta para lá. Ô Saulo, eu acho que ele já está em cima de você. Ele vai, acho que é perigoso. Não, você pode tirar, gira. Por que isso? Fica pra cima, né? Para cima? Ah, melhor você. Obrigado. É bom ter esse tempo, né, pessoal? É, pois é, exatamente. Tá ótimo, professor. Verdade, agora não tá aqui não. Obrigadão. Eu estou refazendo o finalzinho da aula passada, tá? Então, isso aqui é uma variação do vetor, tá? Então, sabemos exatamente como um vetor varia. Então, o que é importante para nós é a gente saber que quando a gente faz a rotação do sistema de eixos, né, os vetores têm uma lei de transformação bem definida. Qualquer objeto, sempre o paradigma é esse, o padrão é esse. A iésima componente de um vetor, ela muda com a matriz R, que é a matriz de rotação, a matriz atuando nas componentes do vetor. Então, esse sistema de eixos aqui é o sistema de eixos rotacionado, então o padrão geométrico é esse, a interpretação geométrica é essa. Tem esse sistema de eixos aqui, x, y. Tem o sistema de eixos rotacionado, então tem esse sistema de eixos aqui, x', y'. Então a matriz R, ela passou desse sistema de eixos para esse sistema de eixos, né? Ela fez uma rotação de um ângulo θ. Nesse caso aqui, ela rodou em torno do eixo dos eixos. Digamos assim, então a matriz R, ela está me dizendo que eu fiz uma rotação, ela representa essa operação. Esse sistema de eixos
passando para esse sistema de eixos. Então, dado um vetor V, então, esse vetor aqui, V, então, esse vetor V, ele é visto pelo referencial XY com coordenadas VX, VY, VZ. E esse mesmo vetor é visto por esse sistema de eixos com as coordenadas do limite. Então, esse vetor, se eu usar as coordenadas dele em relação a esse sistema de eixos antigo e comparar com as coordenadas dele medidas por esse sistema de eixos rotacionado, a matriz que faz a conexão, então se eu conhecer o vetor desse sistema de eixos, eu automaticamente conheço o sistema do vetor de eixos rotacionado em relação a essa matriz. Essa aqui é a interpretação geométrica. Então, a transformação de S a 3 é essa, do ponto de vista que a gente chama de ponto de vista passivo. A gente deixa o vetor, a gente roda o observador, mas não roda o observado. A grandeza observada é o V. Então, o V é a grandeza medida, seja pelo observador YX que pelo observador linha. Então, esse sistema é chamado de sistema passivo. A gente não mexe no sistema observado, é como se eu tivesse o Sol, e aí eu estou observando o Sol por um observatório ou por outro observatório em outro lugar. Eu passo de um observatório para outro, mantendo o observado fixo, mantendo o Sol fixo. Então, esse é o chamado ponto de vista passivo, porque nós não tocamos no sistema observado, a gente só muda a observação. E aí a conexão entre as duas observações é feita por essa matriz de S O 3. Então, isso é o que caracteriza, para nós, uma grandeza vetorial. Uma grandeza escalar é uma grandeza que não é projetada em nenhuma direção. Então, uma grandeza escalar, toda grandeza escalar, ela é invariante por rotação. Porque se uma grandeza é temperatura, se eu rodo o sistema de eixos, a temperatura, o termômetro não fica sabendo. Então, uma grandeza escalar é uma grandeza que não sofre a ação da rotação. Então, do ponto de vista das rotações, as grandezas escalares, elas são caracterizadas por esse aspecto. Os geradores são todos nulos, são todos matrizes nulas, ou, equivalentemente, os GMMs, as matrizes, que fazem o quê? E qual é o papel da... Quem faz a rotação são os geradores. A nossa ideia é sempre essa. Aqui, I, aí, GI. Então, esses objetos aqui fazem as rotações. Estes são os geradores das rotações. Se filhinha é igual a C, é porque essa matriz aqui é a matriz de identidade. Então, para qualquer ângulo de rotação que eu fizer, claro que se θ for zero, filhinha é igual a φ. Mas eu não estou dizendo que eu estou fazendo uma rotação de um ângulo zero. Eu posso fazer uma rotação no sistema de eixos qualquer. Eu posso ter um ângulo qualquer diferente de zero. Então, para que isso aqui seja de identidade, é preciso que os geradores sejam zero. Então, as grandezas escalares, elas são chamadas grandezas escalares e, para efeitos de grandezas escalares, todas as matrizes geradoras são matrizes nulas. É o que a gente chama de representação trivial. Porque todas as matrizes geradoras são identicamente nulas. E aí a grandeza escalar, qualquer rotação que eu fizer no sistema de eixos, a grandeza escalar não fica sabendo. Então, se eu rotacionar o sistema de eixo, o tempo não muda. Muda a posição, muda o deslocamento, o vetor de deslocamento, muda o vetor de velocidade, o vetor de momento, muda o vetor de força, o vetor de aceleração, tudo isso. Então, isso é o que nós caracterizamos por uma rotação. Essas grandezas estão no espaço. Então, por exemplo, vocês imaginem que se eu pego isso aqui, se eu pego tendo dois vetores, Então, se a gente pegar um vetor V, nós já tínhamos isso aqui, eu estou só repassando um pouquinho, de uma outra forma. Suponha que eu pegue dois vetores, vou fazer o produto escalar entre eles. O produto escalar de dois vetores é VI, UI. E aí, se eu fizer uma mudança no sistema de eixo, o produto, os vetores vão mudar. Então, eu vou ter um vetor no outro observador, quando eu fizer a transformação de rotação, o observador novo vai ver o vetor V como V' e o vetor U como linha. Então, para ele, o produto escalar vai ser V' I, I. Mas aí agora nós sabemos, V' I é R, I, N e Vn. O linha I é R, T, N, U, N. Então, eu posso escrever essa relação desse modo. R,
I, M, Agora, isso aqui são elementos de matriz. Essa matriz aqui, R e M, é a mesma coisa que a matriz R transposta, elemento MI. Aqui fica R e M. E aqui fica VM, o M. Agora, vocês observam que eu formei um produto matricial. Essa matriz, MI, vezes essa matriz IM. Opa, vou aqui, bem? Então, isso aqui é o produto matricial. Isso aqui é R transposto vezes R elemento MN. Mas, como essas matrizes são ortogonais, R transposto vezes R dá a matriz identidade. Então, o elemento da matriz identidade é o delta MN. Então, se isso aqui é delta MN, isso aqui no final do dia é VMN. Mas VMN é a mesma coisa que VI, o I não faz. Então, isso aqui é o V escalar U. Então, nós redescobrimos uma coisa que nós já sabíamos, que o produto escalar não muda sobre rotações. Quer dizer, V' escalar U' é igual a V escalar U. Que nós tínhamos feito já de uma forma mais organizada, se vocês se lembram bem, nós tínhamos feito assim: como é que eu represento o produto escalar de dois vetores? Eu represento o produto escalar de dois vetores, eu pego o vetor coluna associado a esse vetor e transponho. E pego o vetor coluna associado a esse vetor e deixo assim. Então, isso para nós é uma outra forma que nós já tínhamos antes. Nós tínhamos feito muito desse modo. Estou falando de um outro modo para vocês verem que a gente está sempre falando da mesma coisa. Então, a gente tinha colocado. Esse nome de produto escalar já vem disso? Oi? Esse nome de produto escalar, ele vem dessa... Vem disso, que é um produto que é um escalar. Ou seja, um escalar é uma coisa que não muda quando você faz transformação. Então, esse produto não mudou. Se eu calcular V escalar U, no outro observador, ele vai ter V' escalar U'. O valor não mudou. Então, V' escalar U' é igual a V escalar U. Isso é um produto. E é um produto escalar. Depois nós vamos ver também por que tem um produto vetorial. Produto escalar e o produto vetorial. Então vamos lá. Opa, tudo bem, cara? Tem que sentar lá. Aqui na frente come muito giz. Os pratos são muito fortes. Então, nós tínhamos que colocado nesse modo. Então, para o outro observador, né, a gente tinha trabalhado mais desse modo de V', escalar, linha, seria o V' transposto, o linha. Mas aí a gente sabe que V' transposto é V transposto, R transposto. O linha é R U. Mas aí nós sabemos que R transposto R dá a matriz identidade. Então isso aqui é V transposto U. Mas V transposto U é V escalar. Essa é uma forma mais econômica da gente fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então a gente mostrou que o produto escalar de dois vetores ele é independente da observação. Diferentes observadores, a rotação não altera o produto escalar. Então, ou seja, o produto escalar depois da rotação é igual ao produto escalar antes da rotação. Por isso que ele é chamado produto escalar. Ele é um produto, é. E é escalar por quê? Porque ele não varia. Esse é o produto escalar. Vamos agora ver uma outra maneira de eu multiplicar dois vetores. Vocês sabem aí da álgebra linear, da álgebra analítica, como fazer um outro produto de vetores. A gente pode pegar esse objeto, V vetorial U. Então, como a gente calcula esse objeto? A gente sabe que V vetorial U, a componente, a iésima componente, então a gente chama isso aqui de um W. A iésima componente desse vetor W, nós sabemos, WI é o epsilon I, J, tá? DJ, certo? Então, significa que W1 é V2, o 3, menos V3, o 2. W2 é V3, o 1, menos o 1, V3. W3 é V1, o 2, menos o 2, é a regra do produto vetorial.
Então, vamos dizer que eu agora vá para o outro sistema de observação. O outro sistema de observação, o meu vetor W não é mais W, é W'. Então, eu vou ter epsilon I J, tá? O meu vetor V passa a ser o vetor V', e o meu vetor U passa a ser o vetor U. Então, isso aqui é o produto vetorial visto depois da rotação. Vamos trabalhar ele. Isso aqui. Estamos caminhando para introduzir o conceito de tensor, né? Então, a gente vai ter que o W aí. Só uma curiosidade, ali o epsilon é uma métrica euclidiana. Isso. Se não fosse, não seria assim trivial, né? Não, se a métrica fosse, você tivesse, por exemplo, coordenadas curvilíneas, então o epsilon precisa, ele leva em conta o determinante da métrica. Porque a métrica é trivial, o determinante é 1, então a gente está fazendo, porque o espaço é claro, euclidiano. O W vem aí, é epsilon, J, V', J, linha. Então vamos agora começar a substituir. Isso aqui é epsilon I, J, R, J, M, V, R, K, N, U, usando agora a lei de rotação. A JS na componente do vetor muda desse modo e a KS na componente do vetor U muda desse modo. É a lei de transformação sobre rotação, né? Vamos lá, então, vamos coletar esses objetos aqui. Epsilon I, J, K, R, J, M, R, K, M, VM, U, E. Então, esse objeto aqui está me dando o que será isso agora, né? Vamos ver o que isso aí pode estar representando. Vamos ver se vocês estão lembrados, né? Que o epsilon ele está sempre ligado, né, à noção de determinante, né? Vamos só dar uma recordadinha numa coisa aqui assim. O determinante de uma matriz M, se eu tiver uma matriz 3×3, o determinante dessa matriz M, ele pode ser escrito assim: epsilon I J K é elemento da linha 1, coluna I, elemento da linha 2, coluna J, elemento da linha 3, coluna K. Então, eu posso escrever o determinante dessa forma. E claro, eu vou fazer todas as somas possíveis, aí vai ser 1, 2, 3 de J, 1, 2, 3 de K, 1, 2, então isso aqui é uma maneira de eu expressar o determinante. Outra maneira de eu expressar o determinante é dizer o seguinte: epsilon M NK vezes determinante de M epsilon I J K M Então eu posso expressar essa relação também é verdadeira, né? Então, epsilon LM
Ou seja, eu posso expressar essa relação aqui, epsilon I, J, K, M, L, I, M, N, J, M, K. Isso aqui, na verdade, é o determinante da matriz M vezes o epsilon L, M. É uma outra forma de eu expressar, é uma outra relação genérica das matrizes. Isso aqui vale para a matriz 3x3, vale. Se vocês tiverem matriz 2x2, a relação análoga não é essa. A relação análoga seria epsilon, a matriz é 2x2, ela só tem 2 elementos. Então, meu epsilon só tem 2 i. Então, eu teria isso aqui, epsilon ij vezes m, l, i, vezes m, j, usando, baseado nessa relação, que isso aqui, IJ, IJ. Então, isso aqui vai me dar o epsilon LM vezes o determinante na matriz M. Então, isso aqui é basicamente o que a gente considera. É a relação. Isso aqui pode ser gerado. Se eu tiver a matriz 4, 4, eu vou ter que ter um epsilon de reativo com 4 índices. Se eu tiver um espaço quadridimensional, meu epsilon tem um índice a mais. E aí, essa relação teria um M a mais e um índice a mais. Então, essa relação ela pode ser generalizada. Isso aqui é 2x2, isso aqui é 3x3, e eu posso ir, no caso, 4x4 também. Então, eu posso generalizar isso à vontade. No nosso caso, nós estamos falando de SO3, nós somos um espaço euclidiano tridimensional. Então, tudo para nós é 3x3, então o nosso epsilon tem 3 índices, e o determinante é sempre o produto de 3 elementos da matriz. Então, a gente calcula o determinante 3x3, a gente está sempre multiplicando 3 elementos simultaneamente. E faz aqui a gente tem, na verdade, então, uma soma de 6 parcelas, cada parcela tendo 3 fatores. Uma coisa vezes outra, mais outra, mais outra. Então, sempre produtos de 3, então 6, a soma de 6 termos, onde cada termo é o produto de 3 elementos de M. Isso é o determinante. Então, essas duas relações eu já tinha deixado, acho que isso no início do curso, para vocês trabalharem um pouco essa relação. Qual é a relação disso que eu estou falando aqui? Com isso que eu estou falando aqui. Essa relação aqui, vamos olhar essa relação no caso 2x2, só para a gente ter uma ideia mais clara. Suponhamos que eu tenha uma relação, no caso 2x2, né, eu não tenho 3 índices. 2 índices. No caso 2x2, a relação análoga seria I, J. Teria que ter 2 índices aqui. E aqui eu teria o elemento, vamos dizer assim, I, M, vamos ver se eu colocaria aqui, M. Opa, tudo bem, cara? Bom? Mais um lugarzinho. Vai parar. É mais fácil vocês passarem as cadeiras, né? Vai transferindo as cadeiras. Vou até botar da ponta ali. Vai passando, passa, leva essa, aí vocês vão deslocando. Já leva uma para lá, porque se chegar alguém, se a Patrícia chegar. Pega a cadeira para o. Então nós temos que olhar essa relação aqui, isso aqui está válido para matrizes 3x3, certo? Então observem aqui que esse índice I, ele é um índice fixo. I é fixo. Eu estou somando aqui, ó, JK, JK. Então eu estou somando em J, estou somando em K. Claro, eu estou somando em M, mas eu estou somando em J e K. Então vamos extrair só esse pedaço aqui, ó, epsilon I JK vezes R J M R K. Observe o que eu estou fazendo aqui. Eu estou somando em J e K. I é fixo, M é fixo. E N, nessa expressão aqui, os índices saturados são J e K. Vocês estão lembrados, sempre que eu tiver uma expressão com índices saturados, está implícito o somatório. Tem somatório em J, tem somatório em K. Só para a gente ter uma ideia, vamos pegar uma configuração de índices. Vamos pegar, por exemplo, I igual a 1. Só para a gente ter uma ideia. Vamos pegar epsilon 1 JK R J
Observem aqui, vamos supor, agora, M e N são fixos também. Então, eu só posso somar sobre J e K. Então, eu escolhi I igual a 1. M e N também são fixos. Eu posso escolher o que eu quiser. Eu não posso escolher J e K, porque J e K eu vou ter que somar sobre todas as possibilidades. Então, vamos dizer que eu pego I igual a 1, só para a gente ter uma ideia. I igual a 1, M igual a 2. M igual a 1 também, por exemplo, e N igual a 2. Vamos dizer que eu pego essa, só para a gente fazer um ensaio. O que isso pode estar encerrando? O que está aí? Então, se eu peguei I igual a 1, J e K eu não posso tocar, J eu não posso tocar, M eu vou pegar igual a 1. E o K, vou pegar igual a 2. E o N vou pegar igual a 2. Então, estou pegando essa. Agora sim, eu arrumei isso. 1, 1, 2. Tá? Isso está fixo. Agora eu tenho que executar as somas de J e K. Todo mundo, então, vou ter que somar. J igual a 1, 2, 3, K igual a 1, 2, 3. Bom, mas como o epsilon já tem 1 aqui, nós sabemos que os 3 índices do epsilon têm que ser sempre diferentes. Se houver 2 índices iguais, dá 0. Então, esse J nunca vai poder ser 1 e esse K nunca vai poder ser 1. Então, suponhamos que o J seja 2. Então, as possibilidades que restam são J pode valer 2 e aí o K só pode valer 3. Ou então, o J vale 3 e o K só pode valer 2. Se eu colocar 2 aqui, eu não posso nem colocar nenhum nem 2 aqui. E se eu colocar 3 aqui, eu não posso colocar nenhum nem 3 aqui. Então, esse termo vai se reduzir a dois termos apenas. 1, epsilon 1, 2, 3, R2, 1, R3, 1, quer dizer, J igual a 2, K igual a 3, ou epsilon 1, J igual a 3, o K igual a 2. Então, J igual a 3 e o K igual a 2. J igual a 3, K igual a 2, 3, 3, 2. 2, 2. Então, epsilon 1, 2, 3 vale 1. Epsilon 2, 3 vale 1. Então, isso aqui está dando R21 vezes R31. E o epsilon 1, 3, 2 vale menos 1. Vale menos 1. Não, tem que tirar o epsilon. Tirar o epsilon. Então, eu fiquei com produzir esse termo aqui. R21 vezes R31 menos R31. Isso. Acho que é R22, não é isso? Eu coloquei 2, 3, 3, 2, menos R, 2, 2. Então, nós produzimos essa grandeza aqui. Então, esse elemento aqui estaria dando para mim isso aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui agora, ele não ficou certinho. Então, o que é isso? Então, isso aqui é epsilon 1 e 2, né? Então, eu tenho 1, 1, 2, 3. Então, Pessoal, ali é R32. Ah, R32, perdão. R32, né? Isso é R32. 2, 3, 2, 1, 3, 2, menos. Eu concordo. 3, 1, 2, 3, isso. O R21 é R32, menos R31 é R32, tá certo? Então, isso aqui seria esse elemento. Deixa eu escrever isso aqui para nós. Isso aqui é isso aqui para nós. Epsilon 1. J capa. RJ 1. R capa 2, né? Isso aqui, né? Capa 2. Capa 1, 1, 2. Vamos olhar o que isso aqui está. O que isso aqui significa? Na matriz R, se eu pegar a nossa matriz R está assim. R, R1, R2, R3. Então, esse elemento aqui está dando R21 vezes R32. Isso vezes isso. E esse elemento aqui está dando menos R22 vezes R31. Então, na verdade, o que eu estou produzindo aqui? Ó? Eu estou produzindo esse termo aqui, está me dando, né, esse subdeterminante. Está me dando R21 vezes R32 menos R22 vezes R31. Todo mundo percebeu? Como é que é a definição da inversa de uma matriz? Vocês
questão de trabalhar. Eu tenho uma matriz 3 por 3, né? Então, o que esse objeto aqui é? Essa submatriz que se formou aqui, ela está excluindo o quê? Essa coluna e essa linha. Então, acho que vocês estão lembrados que o nome disso é o menor, o cofator, né? Se eu excluir a primeira linha e a terceira coluna, eu estou obtendo essa submatriz. E essa submatriz aqui, o que é? É justamente isso que está aqui, é o determinante dessa submatriz. Vamos só olhar, como é que eu inverto essa matriz? Se vocês se lembram bem, quem é a matriz R a menos 1? Quando a gente inverte uma matriz, qual é a expressão que a gente inverte uma matriz? A gente divide primeiro. Se eu quero inverter uma matriz, eu pego o determinante da matriz que eu tenho. A primeira coisa, eu tenho que calcular o determinante dela. Então, divido pelo determinante. Então, vai ser 1 sobre o determinante de R. Certo? Agora, quem são os elementos da inversa? Então, esse objeto que está aqui, se eu quiser calcular esse elemento aqui, elemento inverso 1, 1, eu pego, então a relação que nós temos é essa aqui, o inverso de uma matriz n-1 ij. Se eu quiser calcular o elemento ij da matriz inversa, o que eu faço? Eu divido, eu pego o determinante da matriz que eu quero inverter, tá lá. E aí eu divido, multiplico pelo cofator do elemento nji. Então, o elemento correspondente, mji, tira o cofator. O que é o cofator? O cofator é justamente pegar esse elemento, cortar a coluna dele e a linha dele e calcular o determinante da submatriz que se forma a partir dele, multiplicando por menos 1 elevado à linha mais a coluna. Então, por exemplo, se eu for querer inverter essa matriz, o primeiro elemento que eu tenho que calcular é o R-1, 1, 1. Então, eu vou ter que pegar o cofator do R, 1, 1, porque 1, 1 troca a ordem, não importa. Então, quem é o cofator de R? É esse determinante aqui. R22 vezes R33 menos R33, R22. Então, o elemento da inversa eu multiplico por menos 1 elevado a 1 mais 1, que é menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, o primeiro elemento da inversa vai ser, quando eu inverter esse cara, eu vou estar justamente calculando suprimir isso aqui, isso aqui. Então, o que é esse objeto aqui? Quem que eu estou suprimindo? Eu estou suprimindo isso aqui. Isso aqui. Então, essa submatriz que se formou aqui, R21 vezes R32 menos R22 vezes R31, é justamente o cofator associado ao R3. Quem é o cofator associado? O cofator associado ao R3, está aqui pela nossa expressão, o cofator associado ao R13 é o elemento da inversa 3, 1. Então, eu iria, esse objeto que está aqui, calculando. Outra coisa, essa matriz aqui, essa matriz nossa, é a matriz R. A matriz R é uma matriz ortogonal. O determinante dela é 1, é especial. Nossa, toda matriz de rotação tem determinante 1. Então, eu não preciso dividir pelo determinante. O determinante é 1. Então, aqui, limite. Então, se eu for pegar o elemento R a menos 1, se eu quiser inverter essa matriz, pegar o elemento R a menos 1, 3, 1, quer dizer, o elemento da inversa, que está na linha 3, coluna 1, que é esse cara aqui, eu vou ter, pela nossa regra de inverso de uma matriz, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, se eu quero calcular o elemento M a menos 1, linha 3, coluna 1, eu vou ter que pegar o cofator da linha 1 e coluna 3, só trocar a ordem aqui. E é esse cara aqui, esse aqui é o cofator da linha 1, coluna 3. Então, isso aqui é R21, R32, etc. Então, esse cara que está aqui é justamente essa grandeza que nós calculamos aqui, ó. R21 vezes R32 menos R31. Vou fazer só mais um exemplo para vocês verem e depois eu vou mostrar como generalizar. Então, o que nós estamos observando é que esses objetos aqui, na verdade, eles devem estar dando, vamos começar a ver que eles devem estar dando os elementos da inversa, da matriz R inversa. Então, esse foi um exemplo que eu peguei. Então, está claro, R a menos 1, 3, 1, esse objeto que fica aqui, vai ter que ser o cofator do M13. O cofator de M13 é isso aqui. É esse determinante multiplicado por menos 1 elevado a J mais I. Como J mais I
né? Um J mais I, 1, 3, 1 mais 3 dá 4, então você dá menos 1 elevado a 4, esse não importa. Então, esse que está aqui é exatamente isso. Vamos pegar um outro, apagar isso aqui, para a gente ver, só para vocês verem o que está acontecendo aqui dentro, né? O que está acontecendo aqui dentro é que nós estamos caçando, na verdade, os elementos da inversa. Vamos pegar uma outra configuração. Lembrando, então, que o I é fixo. Então, digamos que eu pegasse, vamos manter o I também, ainda o I igual a 1. Então, suponhamos que eu tenho I igual a 1, beleza, JK. Porém, eu vou mudar agora o M e o N. Em vez de pegar 2, eu tinha pegado o 2 e 3, é isso? 1 e 2, né? Tinha pegado 1 e 2. Vamos pegar, por exemplo, 2 e 3. Então, eu estou pegando esse objeto aqui. 2 e 3. 2 e 3. Então, isso aqui está dando para mim, como isso aqui é 1, então esse aqui só pode ser 2 ou 3. Se esse aqui for 2, esse é 3. Se esse for 3, esse é 2. Não tem escapatória. No momento que esse é 1, não sobra mais nada. Então, eu vou ter epsilon 1, 2, 3. Epsilon 1, 2, 3 vale 1. Epsilon 1, 2, 3, então vai ficar R2, 2 vezes R3, 3. Depois eu vou pegar 3, 2. Epsilon 1, 3, 2 é menos 1. Então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Eu apaguei nossa matriz aqui, desculpa, só para isso vou colocar aqui. Não vou colocar o R, não vou colocar aqui, só para 1, 1, 1, 2. Tudo isso é R, né? 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Então, quem é R2, 2 vezes R3, 3 menos R2, 3 vezes R3, 2? Essa sua matrizinha que está ali. Então, essa grandeza aqui, R2, 2 vezes R3, 3 menos R3, 2 vezes R3, 3, é esse determinante aqui. Essa matrizinha aqui surgiu por quê? Porque eu omiti essa coluna e essa linha. Ou seja, eu estou pegando, na verdade, o cofator de 1, 1. Então, essa matriz que está aqui é o cofator do R11. Mas o cofator do R11 é o elemento inverso 1, 1. Então, e menos 1 elevado a 1 mais 1 dá 2. Então, esse subdeterminante que está aqui, R22, R33, menos R33, R23, é esse elemento da inversa. É o elemento 1, 1 da inversa. Então, isso aqui é R22 vezes R22, R33, menos R32, R23. Certo? Então, nós estamos começando a ver que cada vez que eu pegar uma configuração de índice aqui, eu estou pegando, na verdade, o elemento da matriz inversa. Tá? Então, vocês podem ver isso agora em geral. Vou pegar um que deu um sinal negativo só para a gente ver. Vamos dizer que eu pegue agora, só o último exemplozinho. Vamos dizer que eu pegue aqui 2. Pegar agora, vamos mudar um pouquinho. Vamos pegar o I igual a 2. O J e K não posso mexer, o M e N são fixos. Vamos dizer que eu pegue I igual a 2, e aqui eu pegue 1 e 3. Vamos dizer que eu quero fazer isso aqui. Então, se isso aqui é 2, isso aqui só vai poder ser 3, vai poder ser 1, 3, ou 3, 1. Então, eu vou poder pegar 1, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, tá? Menos 3, 1, 1, 3. Vou pegar isso vezes isso. Então, eu vou botar, então, ainda não está. Vamos pegar 2, 3, pegar o outro índice aqui. Pegar 2, então, vamos pegar talvez esse cara aqui. Peguei 2 aqui. Se eu pegar esse cara que eu estou pegando aqui, a gente vai poder produzir aqui 1 e 3. Ou 3 e 1. Então, quando eu produzir 1, 3, eu vou estar pegando R 1 vezes R 3, 3. Menos R 3, 1 vezes R. Eu estaria pegando isso vezes isso, menos isso vezes isso. Então, significaria que eu estaria suprimindo isso aqui. Então, na verdade, eu estaria pegando o cofator associado a esse cara. Quem é o cofator associado a 2, 1, por exemplo? Quem é o cofator de 2, 1? O cofator de 2, 1, então a gente vai pegar esse, formar essa matriz aqui. Então, eu omitir isso aqui, eu vou estar pegando R12 vezes R33 menos, omitir isso aqui, R12 vezes R33 menos R13
vezes R32. Só que esse elemento aqui, ó, é o elemento 2, 1. Então, o cofator dele é esse determinante. Eu omiti essa linha e omiti essa coluna. Então, é esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 3, menos 1, 3, 3, 2. Só que com a soma da linha mais da coluna ímpar, vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 1. Então, esse objeto que está aqui, ele não é exatamente o cofator desse cara. Ele é menos esse cofator aqui. Então, calculando isso aqui, é isso aqui. Esse objeto que está aqui é menos esse cofator. Isso aqui é menos cofator de M21. É o cofator de M21, esse cara aqui. Só que o cofator de M21 está ligado ao elemento da inversa N-1 e 2. Então, se eu pegar o elemento que está na linha 1 e colocar 2, esse elemento aqui, o elemento da inversa dele vai ser esse cofator. Esse cofator aqui é menos esse cofator aqui é menos esse objeto. Então, vai dar R13, R32, eu tenho um sinal menos R32, R33. Então, só para, eu fiz esse exemplo só para dar um flash para vocês, porque quem nunca viu isso não vai identificar, mas depois vocês vão ganhando prática, vocês vão vendo. Então, o que eu estou ganhando com esses objetos aqui são os elementos da matriz inversa. Cada vez que eu fixar um I, eu vou estar varrendo, parece aqui. Então, os elementos da matriz inversa. Então, o produto, né, sempre que a gente tiver, isso vai ser uma regra geral, sempre que a gente tiver epsilon e produtos, né, de elementos da matriz, na verdade, isso aqui vai estar dando para nós elementos da matriz inversa. Na verdade, o que eu estou produzindo aqui é o inverso da matriz. O inverso da matriz, claro, o R transposto. Essa matriz aqui é uma matriz ortogonal, então o inverso dela tem que ser transposto dela. Então, na verdade, o que nós estamos produzindo aí é o elemento. Deixa eu apagar isso aqui, né? Então, o que nós estamos produzindo aqui, esse valor que a gente está produzindo aqui, na verdade, está dando para nós o elemento da matriz inversa. Então, agora, claro, esse índice aqui, então, isso aqui está dando o elemento o quê? Então, eu tenho I, M, N, né? Então, como nós tínhamos essa configuração aqui, só para a gente ver, primeiro exemplo que a gente levou, JK, RK2. Então, nós pegamos esse objeto aqui. Então, esse objeto aqui deu para nós R21, 2, 3, R32, menos R31, R22. Então, esse objeto aqui deu para nós o elemento R-1, é o elemento da inversa. Esse cara aqui é o R21, vezes o R21, vezes o R21, vezes o R21 está aqui, né? Vezes o 32, 3 coluna 2, vezes o 21, 32, 21. Então, deu o cofator do M13, né? Essa, na verdade, é o R-1, 13. 3, né? Eu vou pegar o R-3, perdão. Então, olha o que está acontecendo aqui. Esse objeto aqui é o R-1, 3, 1. Então, aqui nós temos o R1, né? Nós temos esse índice está marcando aqui, ele está fixando, e já dá para nós a ideia de que linhas e colunas eu vou ter que pegar. Como essa aqui é 1, eu nunca vou poder pegar aqui, nem linha 1 aqui, nem linha 1 aqui. Então, eu estou excluindo a linha 1. E, de novo, né? Então, e aqui já tem 1, isso aqui é 1, 2. Então, a única possibilidade de pegar a linha é pegar o 2, o 3, o 3 e o 2. Então, pegar a linha 2, linha 3 ou linha 3 e linha 2. Só isso. Estou excluindo, então, a coluna. Então, esse objeto que está dando aqui, ele está me dando a localização do elemento da inversa. Então, o que a gente vai observar aqui? Então, a gente já produziu então, o elemento da inversa, e o elemento da inversa que nós produzimos é o elemento que está ligado a esse cara aqui. Né? Então, 2, nós fizemos 2, 3, 3, 2. Então, o 2, 3 é esse aqui. Opa,
2, 3 e 3, 2. Então nós produzimos esse elemento R-1, 3, 1. Oi, mas o que seria o 1, 3? O R-1, que é o R-1. 1, 3, eu vou estar produzindo, estaria produzido o cofator do M31, que é esse. Então, se eu pegar o R-1, 3, 1, isso vai ser o cofator do R3 sobre o determinante de R, que é 1. Então, preciso colocar. Então, esse cofator aqui do R3, que é justamente isso que nós pegamos aqui. Lembra que tem sempre uma troca. Quando você quer calcular o elemento IJ da inversa, você tem que calcular o cofator do RJ aí. Tem uma transposição um pouquinho aqui, tá vendo? Ou você poderia até colocar o cofator do M transposto, se você quiser. Então, na verdade é isso, ou o MJ aí, tanto faz, tá? Então, só para finalizar. Então, só para, isso aí, desculpa perder um pouquinho de tempo, mas é só para vocês aprenderem a ler dentro dessa expressão. Então, isso aí a gente pode generalizar para qualquer matriz N por N. Sempre que nós, o que nós estamos observando? O que eu faço para calcular o cofator? Eu suprimo uma linha e uma coluna. Então, se a matriz é N por N, ela vai passar a ser, na hora de calcular o cofator, eu vou calcular o determinante de uma matriz N-1 por N-1. Eu reduzo sempre uma linha e uma coluna quando eu estou calculando o cofator. Então, se eu reduzo uma linha e uma coluna, eu vou estar calculando o determinante de uma matriz que tem N-1 linhas e N-1 colunas. Então, se eu tiver no caso N por N, eu teria aqui N índices. Teria uma matriz N por N. Eu teria N índices aqui. E aí eu teria, como eu estou calculando o determinante de uma matriz com N-1 linhas e N-1 coluna, eu teria N-1 elementos aqui. Então, eu teria N-1 R's. E aqui eu teria N índices. Essa aqui vai ser a estrutura. Então, sempre que vocês encontrarem uma expressão que tenha essa estrutura, com epsilon com N índices, e um produto aqui de N-1 elementos da matriz, significa que a gente está calculando os cofatores. Então, significa que, no fundo, a gente está produzindo algo que vai ser proporcional à matriz R-1. Vezes o determinante. Se o determinante for 1, eu não preciso me preocupar. Mas, na verdade, esses cofatores eles vão estar dando o determinante da matriz vezes a inversa da matriz que eu estou procurando. Então, se o determinante é 1, como é o caso de R, eu não preciso me preocupar. Os cofatores eles já dão diretamente o elemento da inversa. Então, esses objetos aqui sempre se estiverem. Então, nós temos no caso 3 por 3, exatamente essa estrutura. Eu tenho 3 elementos aqui e 2 elementos aqui. Então, isso aqui está me dando os elementos da inversa. Vou apagar isso aqui. Então, isso aqui está nos dando os elementos da inversa. Então, a ordem que a gente pode encontrar aqui é que esse objeto aqui, isso aqui é o somando em JK, então isso aqui é IMN, então isso aqui vai dar para nós epsilon I MN R a menos 1, que é o R transposto. JK para JK, é isso. R menos 1, R a menos 1, aqui eu tenho I, epsilon I, MN, R menos 1, MN, I, os elementos da inversa N, N, então isso aqui está me dando, isso está me dando W', isso aqui, aí aqui me dá o R, isso aqui me dá R, menos 1, só para eu ver aqui, R menos 1, I, K, deixa eu ver aqui, W', mas dá o K, epsilon, K, N,
lei de formação era essa aqui. Epsilon kappa N é menos 1 e kappa N. Então, essa igualdade que a gente tirou aqui, ela veio dessa análise que nós fizemos aqui. Só se vocês quiserem fazer termo, vocês podem verificar. O que é isso aqui para nós? Isso aqui está dando para nós o seguinte: R é menos 1 e kappa. E agora? Epsilon kappa n Vn justamente é o produto escalar, né, de V por U componente kappa. Então isso aqui vai dar para nós o dado kappa. Então isso aqui é menos 1 é o R transposto. Então isso aqui está mostrando para nós, né? Isso é uma demonstração óbvia, né? Quer dizer, a demonstração ela é longuinha, mas assim, o resultado é óbvio. Está mostrando para nós que esse objeto, que é o produto vetorial, ao invés de se transformar com a matriz R, então quando o vetor U e o vetor V, eles sofrem a rotação pela matriz R, o produto vetorial sofre uma rotação pela matriz inversa. Mas é uma rotação. Só que a matriz de rotação do produto vetorial é inversa. A inversa é a transposta. Então, só por isso que isso se chama produto vetorial. Por quê? Porque eu fiz o produto de dois vetores, fiz. Mas o resultado não é um escalar, não é algo que fica invariante. É algo que também se transforma com uma matriz só atuando nele. Portanto, é algo que tem um caráter vetorial. Por isso que o produto vetorial de dois vetores a gente diz que é um vetor. Porque em outras dimensões não é. Eu posso fazer o produto vetorial de dois vetores, né? Se eu tiver em duas dimensões, eu acho que eu já tinha falado para vocês, quando a gente está em duas dimensões, o produto vetorial de dois vetores é um escalar, não é um vetor. Então tá certo. Então eu só queria chamar a atenção disso para vocês. Agora vamos supor que eu tenha a seguinte grandeza. Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Suponhamos que eu pegasse um vetor V, um vetor U. Esse vetor aqui tem componentes UI. Esse vetor aqui tem componentes UI, como o J. Então, esse V vai de 1 a 3, esse J vai de 1 a 3. Suponhamos que, ao invés de pegar sempre organizadinho assim, ó, V1, U1, mais V2, U2, mais V3, U3, que é o produto escalar, ou organizadinho assim, V1, U2, menos V2, U1, V1, U3, menos V3, U1, e depois V2, U3, menos V3, U2, pegaria três grupinhos, isso é o produto vetorial. Suponhamos que a gente não faça isso por nenhuma ordem, simplesmente eu pego qualquer componente do vetor V e multiplico por qualquer componente do vetor U. Nós já tínhamos falado dessa grandeza para nós. Essa grandeza para nós é o que nós chamamos de produto, né, tensorial. Quando eu pego o vetor V, né, escrevo dessa forma aqui, isso aqui está significando o produto tensorial. Isso está significando o quê? Que eu estou, vamos ver se vocês se lembram, eu estou multiplicando cada componente desse por todas desse, ou seja, eu formo V1, U1, V1, U2, V1, U3, V2, U1, V2, U2, V2, U3, V3, U1, V3, U2, V3, U3. Então, eu formei cada componente de um por todas as componentes do outro. Então, a gente, na verdade, formou uma matriz. A gente pegou 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3. Então, se vocês se lembrarem das aulas anteriores, a gente, a partir dessa, isso é uma definição matemática. Isso vai servir? Vai. Vamos ver para que isso vai ser usado. Mas a nossa ideia, então, é essa. Se a gente pegar esse vetor VI, né? Então, esse vetor V, ele é esse vetor coluna. V1, é isso aqui, só para relembrar. V1, V2, V3. E o U é o 1, o 2, o 3. Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é, quando eu defino esse produto vetorial, o que eu estou fazendo? Eu pego esse vetor aqui, V, coloco ele como vetor transposto. Eu pego o vetor V transposto. É esse vetor que vai ficar linha aqui, vai ficar V1, V2, V3. E quando eu faço o produto vetorial, o que nós vamos fazer? O 1,
o 2. Então, vamos formar uma matriz. Lembra como é que a gente formava essa matriz? A gente trazia esse segundo vetor e colocava em cima de cada uma componente dessa. Então, pegaria essa aqui, botaria aqui, pegaria isso aqui, colocaria isso aqui, pegaria isso aqui, colocaria isso aqui. Então, esse vetor, essa maneira que a gente está formando, então, esse produto vetorial, só para lembrar vocês, né? Esse produto aqui, nós estamos definindo então como sendo uma matriz. Uma matriz que vai ser formada assim. Os elementos de V, a matriz V linha, deixa eu botar aqui. Estão formando, isso é uma definição, vamos seguir essa definição. Então, eu faço assim, pego o primeiro vetor, deito ele. Pego o segundo vetor, deixo ele como vetor coluna. Eu vou formar essa matriz colocando, multiplicando esse vetor por cada elemento desse. Então, só para a gente colocar aqui, quem vai ser a matriz que nós vamos formar. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho. Nós estamos fazendo essa prescrição aqui. V1, V2, V3. Se isso aqui, presta atenção, se isso aqui fosse o produto vetorial, produto matricial ordinário, seria isso vezes isso, daria um escalar. Matriz aqui, não estou fazendo o produto usual de duas matrizes, uma matriz linha e uma matriz coluna. Quando a gente multiplica, a gente vai com 1V1 mais V2, V2 mais V3, V3, que é o produto escalar. Na verdade, eu estou fazendo isso aqui. Essa prescrição é outra. Multiplicar esse vetor coluna por cada elemento desse vetor, dessa matriz linha aqui. Então vamos lá, então vamos formar V1, 1, V1, 2, V1. Então vai ficar assim. Cada elemento, né, V vai gerar uma coluna. Então eu botei V1, V1, V2, V1, V3. Então, entenderam? A prescrição é essa. Quando a gente faz o produto vetorial, a gente joga o segundo em cima de cada elemento do primeiro, formando uma matriz dessa forma. Então, V1, U1, V1, U2, V1, V2, U1, V2. Eu estou repetindo isso aqui porque eu sei que não é uma coisa óbvia, mas nós já vimos isso aqui quando a gente trabalhou os rearranjamentos de Firtz. Lembra que a gente trabalhou os rearranjamentos de Firtz? A gente fez exatamente isso para expandir uma matriz numa base das matrizes em si. Tem olhar as aulas aí, talvez há um mês atrás a gente tenha feito isso. E depois V3, U1, V3, U2, V3, U3. Então, V3, U1, V3, U2, V3, U3. Então, agora, a coisa simples, é intuitiva. O que eu peguei? Dois vetores. Cada vetor tem um índice. Quando eu multiplico dois vetores aleatoriamente, cada componente aleatoriamente, eu vou gerar um objeto que tem dois índices. Eu vou pegar qualquer componente do primeiro por qualquer componente do segundo. Algo que tem dois índices é uma matriz. Então, a partir de dois vetores, ou nós formamos o produto escalar, que é um escalar, é um número, ou nós formamos o produto vetorial, que é um outro vetor. Mas a partir de dois vetores, eu estendo a noção e formo um outro objeto, que é uma matriz. A partir de dois vetores, eu posso compor uma matriz. E é isso que nós chamamos de produto tensorial. Então, isso aqui é o produto tensorial de dois vetores, dando no final do dia uma matriz. Professor, Pode falar. no caso ali, o I tem que ser igual ao J, né? Para poder dar certo ou não. Oi? O I tem que ser, o coluna tem que ser o número de linhas também. Tem o número de linhas do primeiro, quer dizer, você tem sempre que bater o número de linhas. Esse cara tem que ter tantas componentes quanto esse, para formar uma matriz quadrada. Então, se aqui tiver, se isso aqui for em duas dimensões, você vai ter uma matriz 2x2. Você vai ter V1, V2, Mas tem que ser uma matriz quadrada? Oi? Tem que ser uma matriz quadrada? Não, você pode formar uma matriz não Por quadrada. exemplo, aqui quando você pegar um, Pode. é tipo um número de graus de liberdade e outro com mais. Isso, pode pegar diferente. Pode. Eu estou querendo me concentrar aqui no curso só para fazer, mas como o Saulo falou, não precisa necessariamente os dois vetores estarem no mesmo espaço, não. Você pode pegar, por exemplo, um vetor no espaço tridimensional e multiplicar por um vetor no espaço bidimensional e formar uma matriz também. Não tem problema. Só que como aqui nós estamos fazendo tudo no espaço de uma única dimensão, nós vamos ter sempre matrizes quadradas, certo? Então, para efeito, nós estamos trabalhando no espaço euclidiano tridimensional. Então, cada vetor tem três componentes. Então, eu vou formar sempre uma matriz 3x3. Se eu tivesse um espaço bidimensional, eu formaria uma matriz 2x2. Mas depois nós vamos estender mais à frente, quando a gente tirar os grupos unitários,
nós vamos estender e falar, fazendo o que o Saulo falou. Eu posso pegar, por exemplo, um vetor que tenha 3 componentes e multiplicar por um outro vetor que tenha 2 componentes. Mas a regra vai ser sempre a mesma. Eu vou colocar o segundo vetor sempre dentro do primeiro. Então vai ficar V1, U1, V1, U2, V2, U1, V2, U2, V3, U1, V3, U2. Então, o que nós estamos observando é que nós vamos formar uma matriz. O número de linhas dessa matriz é o número de linhas do segundo vetor, porque é ele que vai dar as linhas, é ele que vai descer. E o número de colunas da matriz é o número de componentes do primeiro vetor, porque cada vetor que está aqui vai formar uma coluna. Ó. V1, 1, V1, 2. V2, 1, V2, 2. V3, 1, V3, 2. Então, quando eu faço o produto vetorial de 2 vetores, eu vou formar uma matriz. A matriz tem tantas linhas quanto forem as linhas do segundo vetor e tantas colunas quanto forem os elementos do primeiro vetor. Claro? Vai não? Eu não sei se foge, mas Fala aí. se, por exemplo, eu pensar que a V e U são matrizes de spin, são os componentes de spin. Então, por exemplo, quanto menor for, por exemplo, V1, menor vai ser o acoplamento de uma componente com a outra. Isso. Então, assim, eu vejo, por exemplo, o produto tensorial, eu estou pegando mais informação até do que o próprio V e U tinha, porque eu estou vendo acoplamentos. Está vendo exatamente. Mas está certo não dizer que quando eu pego 2 vetores, eu tenho informação guardada nos 2 vetores, e eu faço o produto escalar, eu estou perdendo a informação, estou jogando coisa fora, porque eu estou tendo um número, né? Eu acho que sim. Eu acho que quer dizer, quando você faz o produto escalar de 2 vetores, na verdade, você está estudando, né? A superposição, né? A componente de um sobre o outro, exatamente a superposição. Assim, você tem mais informação. Por quê? Porque o próprio produto escalar está aqui. Se você for olhar, o produto escalar é o traço dessa matriz. Ó. V1, 1, mais V2, o 2, mais V3, o 3. O que é o produto escalar? Então, quem é o produto? O produto escalar de V escalar 1, nada mais é do que o traço dessa matriz V tensorial 1. Quando eu formo essa matriz, né, o produto escalar, ó, isso aqui